Vozes do Marketing, hoje com uma convidada muito especial, Ana Paula Kuroki, Chief Strategy Officer da agência Africa Creative. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Vozes do Marketing, Ana, é uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia, conta com o apoio da Prime, que é o braço de universidade da ONU, do Pacto Global, da SPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Conta, Ana, o que você faz e o que é a agência Africa Creative? Vamos lá. A África é uma agência full service, ou seja, olha para famosa, famosíssima, criativíssima, acho que, né? Quem é o dono hoje? Sérgio Gordilho e Márcio Santoro são sócios ali, fundadores, né? Tá. Estão na África há mais de 20 anos, Sei. desde o início. Há um tempo atrás, a África foi vendida para o grupo Omnicom, que é um grupo global. Sim. E aí, há alguns anos atrás, em 2023, Márcio e Sérgio compraram uma parte de volta da agência. Então, é interessante, porque eles seguem parte do grupo Omnicom, mas, como eles compraram uma parte de volta, eles têm uma autonomia e uma liderança e uma agência sobre o negócio muito grande. Uma autonomia, né, para liderar o negócio, que anda ali, é parte do grupo, mas anda de maneira quase que independente, muito forte. E aí é uma história interessante, é bonito, né? Porque eles começaram ali na África, lá atrás, e fizeram todo um percurso aí de trabalhar, de moldar a agência, ser sócio, vender, comprar de volta. Então, seguem muito presentes e participativos. É o filho deles. Filho deles. Sim. A África também é uma agência que é considerada a mais criativa da América Latina há, sei lá, 20 anos, né? Tem uma medição no mercado que é auditada pelo Scopem, que faz um estudo a cada 2 anos, entrevista lideranças do marketing, do mercado, para ficar avaliando as agências, e a África tá no top 1, assim, é a agência considerada... No top 1 é bom, tá no top 1. Tá no top. Eu ia falar assim, top 3, mas não é verdade, ela é a primeira há 20 anos sendo dona desse ranking de agência mais criativa do Brasil enfim, então é uma agência, uma casa de criatividade mesmo. E o que eu faço na África é liderar a área de estratégia. Então, sou Chief of Strategy. Explica para mim, eu não sei o que é isso, tá? Te explico o que é isso. A área de estratégia da agência é a responsável por desenhar toda a estratégia de comunicação das marcas da casa. Ah, tá. Não da agência, das marcas. Das marcas. Das marcas mesmo. Marcas dos que seus clientes. dos nossos clientes. Sim. Todos. Tá. Então, eu lidero essa área, tem um timão, né? Obviamente não sozinha. Deus me livre, e aí tem um timão ali comigo, e aí a gente é responsável por criar as estratégias de comunicação de cada uma das nossas marcas, que são muitas, e são marcas incríveis, super icônicas, né? Acho que a África tem uma outra característica, acho que fora a criatividade, é que a África é uma agência, apesar do nosso mercado publicitário às vezes ser muito volátil, mas ela, impressionantemente, tem uma relação muito longeva com muitos clientes. Sim. Então, Itaú é uma marca super icônica brasileira e fundadora da agência, é o cliente número 1 dessa agência. Então, está com a África há mais de 20 anos, desde a fundação. Vivo, uma marca que está com a agência há 19 anos. Brahma, 19 anos. Então, assim, marcas icônicas e com casamentos longos, né? Num mercado que, às vezes, troca de agência com uma certa frequência. Sim. A gente pode dizer que, assim, as marcas principais da agência estão com a gente há bastante tempo. Natura, 10 anos. Enfim, então... E é isso que eu faço. Eu fico olhando com o time para todas essas marcas e cuidando da estratégia delas. Posicionamento, tom de voz, territórios, como construir marcas fortes e relevantes para esse mundo que está em constante transformação. E aí a gente vai ajustando a estratégia de acordo com o contexto, com desafios de negócio, com viradas de negócio, público, enfim, todas essas coisas é a gente que fica ali de olho como guardião das estratégias das marcas. Interessantíssimo. Qual é o desafio principal hoje, assim, 2025? A evolução tecnológica está tão avassaladora para a gente, Muito. sabe? Muito.
pandemia, pós-pandemia, inteligência artificial, como você está vendo os desafios? Quais são suas ideias sobre isso hoje? Eu acho que tem duas coisas gritantes no mundo de hoje, quando a gente está falando de comunicação e construção de marcas. Um é relevância, o outro é autenticidade. Eu destacaria esses dois, assim. Relevância porque tem muito ruído, né? A gente vive num mundo de muito estímulo o tempo inteiro, assim. Então, cada dia surge um canal novo, uma plataforma nova, 200 milhões de creators, influencers, blá, blá, blá. Então, assim, muito ruído mesmo, todo mundo falando muito ao mesmo tempo. Então, assim, para uma marca hoje se conectar, construir relevância, ser notada, percebida, gerar valor, está muito mais difícil do que era 10 anos atrás. Como é que você se comunica com esse consumidor que tem um open bar de tudo, né? De marca, de entretenimento, de comunicação, de conteúdo. 24 horas, né? Essa loucura da gente ver conectado, né? No scroll infinito, muito loucos, de dopamina. E aí, para uma marca conseguir se comunicar nesse ruído, acho que é um grande desafio. Então, como é que você tem vencido isso? Quais são as suas... A gente está indo, assim, ultimamente a gente está tentando achar lugares que são muito únicos, assim, sobre o que é esta marca, assim, o que ela pode falar que não tem necessariamente ninguém falando. Então tem uma coisa assim de vamos mirar em alguma coisa que não tem tanta gente falando e vamos mirar em alguma coisa que é muito verdade, central e conectada no core dessa marca. Então, um exemplo, Vivo é assim, grande telecom, mas está mirando em ser uma empresa de tecnologia, porque não tem só telefonia móvel. Vivo tem casa conectada, tem um monte de serviço para o agronegócio, tem umas coisas muito imensas pensando em tecnologia, tanto de device quanto de serviços. Então, ela está mirando em ser uma empresa de tecnologia mais do que só uma telecom. E aí a gente há pouco tempo reposicionou Vivo, a gente foi achar um lugar para Vivo que vamos abraçar, como empresa de tecnologia, a nossa relação tóxica com as telas. Vamos vamos enfrentar essa sombra. Que interessante. Interessante. Então é assim, o mundo, a nossa relação... E como que você fez isso? Através das telas? Sabe que não só a Vivo patrocina muitos esportes e muita experiência física. Ah, legal. Esse foi uma saída. Então tem um contraponto, exato. Ela patrocina o Medina no surf, patrocina o Vini Júnior no futebol. No futebol, assim, é patrocinadora da Seleção Brasileira agora para a Copa do Mundo. Então, ela tem grandes plataformas. Raíssa Leal, do skate. Ah, que legal. Raíssa é demais, patrocina surf, patrocina skate, patrocina futebol. Então, que dá uma juventude. Que dá uma juventude e te tira das telas, porque esporte é antitela, né? Não tem como. Então é antagônico, de certa forma. É uma marca que incentiva muito você ir para a vida. Então, esportes é uma super plataforma da marca, assim como festivais de cultura e música pessoalmente, fisicamente. Então, Lollapalooza é um festival que a Vivo abraça, né? E está muito presente. Enfim, então acho que essa coisa de estar presente em lugares físicos também é uma coisa muito antitela, né? Muito interessante, e contra-intuitivo. E contra-intuitivo. Sim. Então, acho que achar esses lugares, assim, que são muito especiais e únicos tem sido interessante. Sim. E aí, estudar o que faz sentido, né, para cada uma dessas grandes marcas nesse lugar, acho que tem sido... O grande desafio. O grande desafio. Ana, conta para... Ana ou Ana Paula? Desculpa. Ana. Minha mãe. Só minha mãe me chama de Ana Paula quando ela tá brava. Tá bom. Ana. Ana, conta um pouco da sua carreira. Como é que você chegou nesse cargo tão importante da África? Sim. Eu comecei estagiando em agência de publicidade, então, assim, eu sou cria do mundo de agências, né? Sempre estagiei na Loduca, quando ela era independente, ainda liderada pelo Celso Loduca. Sim. E fiz todo o percurso. Eu entrei em planejamento estratégico, então sempre fui uma estrategista, e aí... Fiz todo um caminho de agência em agência, então Loduca, depois eu fui para uma agência que era Newcomb Bates, que era do Roberto Justus, que depois rolou uma fusão com WPP, virou Young & Rubicon, fiquei um tempão, aí tive uma passagem pela Grey, que é do mesmo grupo da WPP, mas eu sempre fiz uma trajetória dentro de agências de propaganda, e aí no meio desse caminho eu não tenho uma trajetória super linear, de ficar indo de agência em agência até chegar aqui. No meio do caminho eu me desviei.
sempre na lente da estratégia. Construir marcas, conectar marcas com cultura, sempre foi uma paixão. Assim, eu sou apaixonada por comportamento humano. Tanto que eu faço uma pausa na carreira em algum momento entre uma agência e outra e eu vou estudar antropologia visual, direção de documentário, porque eu tinha muito interesse em antropologia. Que interessante. Onde? Eu fui estudar numa escola que chama Observatório de Cine em Barcelona. Olha que chique. Chique. Bacana. Chique. Fui fazer uma direção de documentário com esse mergulho em antropologia, mas visual, assim, não só dos textos. O que é antropologia visual? Traduzir em vídeo, na linguagem filmada, pesquisa de antropologia. Então, investigação de comportamento humano, de hábitos e atitudes e como os seres humanos se comportam e vivem, mas traduzido numa linguagem para vídeo. Isso em Barcelona? Isso em Barcelona. Sim. E aí fiquei quase 2 anos morando em Barcelona, voltei, fui trabalhar em uma consultoria de Consumer Insights e pesquisa de consumidor que chamava Limoin, que não existe mais, mas que tinha esse foco de ser uma boutique de estratégia. Era, assim, investigar, fazer pesquisas qualitativas, etnografias. Nessa consultoria, eu fundei um núcleo de vídeo, então traduzia insights de consumidor para vídeo, ao invés de texto, ou Keynote, ou PowerPoint. Fiquei lá um tempão. Então, eu tive uns momentos não lineares, né? Não agência. Então, eu fui consultoria, fui estudar antropologia visual. Depois de um tempo, eu trabalhei no Google, na área de marketing, liderando um time criativo dentro do marketing do Google. O que você fazia no Google? O que é marketing criativo na Google? Dá um exemplo para mim, que eu não sei. Dentro do marketing do Google, você tem as lideranças das marcas, quem cuida de search, quem cuida de YouTube, quem cuida de outros produtos e aplicativos dentro ali. E o Google tem no Google do mundo inteiro, você sempre tem um time ali interno, que é como se fosse uma mini agência, que você tem uma dupla, no meu caso, tinha uma pessoa de mídia, um redator e um designer, um creative technologist, e aí tem uma liderança, que era eu, que é de estratégia, e para alguns projetos, é como se fosse uma in-house, de certa forma, para alguns projetos de comunicação do próprio Google, ao invés de você passar para uma agência, esse time interno estruturava e produzia e realizava isso, assim. Então, uma estratégia de comunicação simples, acionável, mais barata, que você não precisa de grandes produções, para fazer o lançamento de um produto. A gente tinha Google Duo, né, que é um aplicativo de falar por vídeo com as pessoas. Qual que é a estratégia? Vamos criar nós mesmos um tipo de comunicação, a gente fazia internamente. Ou projetos especiais, assim, né? Poxa, vamos fazer um projeto de conteúdo para falar de algum produto nosso, de Google Fotos, vamos fazer internamente, não necessariamente é um projeto para passar para fora de alguma agência. Então, era um pouco isso, assim, projetos criativos, de mais ágeis e mais baratos de orçamento e produção, e que a gente assumia ali o desenho desse projeto e a produção dele internamente. Que interessante. Muito interessante. Depois da Google? Depois do Google, eu fui para a Mesa. Para a Mesa. Conta para a gente o que é a Mesa. A Mesa Company é uma empresa que criou esse método de resoluções de problemas complexos num curto tempo. Então, criou um método que chama Mesa. E aí, basicamente, o que a Mesa faz é pega um desafio com um cliente, que é o dono do problema, faz uma curadoria, monta um time para resolver esse problema, sequestra as pessoas por 5 dias, né? Coloca todo mundo ao redor de uma mesa, por isso o nome. Por isso que chama Mesa. Por isso chama Mesa. E aí, por 5 dias, as pessoas ficam hiper focadas nesse único desafio e, ao final de 5 dias, elas têm que prototipar, né, e apresentar uma solução para aquele problema prototipado, não só no papel, mas feito alguma coisa. Então, se é um site rodando, se é um produto, é a primeira versão do produto para ser testada e experimentada. Se é um evento, é uma versão menor do evento acontecendo, mas sempre com essa lógica de executar a ideia da solução para apresentar ao final dos 5 dias. É isso que a Mesa faz. Sequestra 5 dias? Você vai para onde? Geralmente, algum lugar que é montado e pensado para ser um lugar excelente para se trabalhar. Uma internet maravilhosa, uma sala grande com mesão para comportar aí entre 15 e 20 pessoas, salas satélites para você dividir as pessoas em grupo e que seja um ambiente onde as pessoas consigam se concentrar e ficar absolutamente focadas e um ambiente que seja neutro, né? Não é nunca dentro do cliente, porque senão... Sim. Puxa... Um hotel...
hotel a gente até usa menos, assim, a gente usa às vezes casas que às vezes são alugadas para fazer experiência, eventos, exposições de arte, então assim, casa, museu. Sim, louco, 5 dias no museu? 5 dias, já foi feita uma mesa no MASP, né? Ah, eu não sabia disso. Já foi feito um dia de mesa no MASP? MASP é o Museu de Arte de São Paulo, para quem não é de São Paulo. Numa das salas, a abertura, inclusive, era uma mesa para o Google, de Google sobre digitalização do MASP, e a abertura dessa mesa, o primeiro dia da mesma foi dentro de uma das salas do MASP. Que sensacional. Porque tinha a ver. Então, sempre é isso também, nunca é um lugar aleatório, sempre tem que ter a ver ali com o desafio, né? Não é sim. Tá. Out of the blue, assim, tem sempre uma conexão. Sim. Ou tenta ter, né? Já teve uma mesa maravilhosa em Inhotim, sobre punks, que são ervas comestíveis, e aí você faz uma mesa onde? Dentro do Inhotim. Então, acho que tem uma lógica interessante, assim. Sim, o Museu de Céu Aberto lá em Minas Gerais. Exato. Sim. Coca-Cola e Olimpíadas, quando foi no Rio, a gente fez num hangar, mas era por causa da proporção, assim, era para criar uma experiência de Coca dentro de Olimpíadas. E aí, dia 1 de mesa, não necessariamente você vai ficar os 5 dias trabalhando num hangar ou no MASP, não é possível, 5 dias, mas pelo menos esse primeiro momento de inspiração do time para contar o desafio, para fazer o que a gente chama de download de conteúdo, que é quando as pessoas entendem por que dessa convocação, né, o que elas têm que criar em 5, 4, 3 dias, é sempre num lugar que te inspira, assim, nossa, é essa escala que a gente vai ter que trabalhar, então vamos fazer uma mesa num lugar que é desse tamanho que a gente tem que trabalhar ou que criar alguma coisa, né? E quem está na mesa? Sentado trabalhando, geralmente umas 5 pessoas do lado do dono do problema, quem traz o problema. Coca-Cola, por exemplo. Dependendo do desafio, existe uma curadoria entre 8 e 10 pessoas do mercado, e aí essas pessoas externas que são convidadas são divididas em 2 categorias, especialistas, então gente que já fez, sei lá, especialista em Olimpíadas, quem produz... Alguém que é muito bom de experiência de marca, um marqueteiro de outra empresa que já fez coisas parecidas com o que a Coca quer fazer, são especialistas. E a outra linha de convidados é o que a gente chama de makers, que são as pessoas com habilidades técnicas para prototipagem. Né? Então, que aí é habilidade muito específica. Vai fazer um site, um desenvolvedor, um designer de... E ele vai fazer no site enquanto você está lá? Vai fazendo enquanto a gente está lá. Ana, está acabando o nosso tempo. Onde você vê o futuro da publicidade hoje? Eu ainda vejo o futuro da publicidade na criatividade. Acho que as máquinas, por mais evoluídas que elas sejam, essa capacidade de costurar coisas com uma certa sensibilidade, né? Assim, essa leitura com profundidade sobre comportamento humano, sobre a criatividade mesmo, o melhor ângulo, melhor olhar, a melhor foto, a melhor luz, conectada com verdades humanas, eu acho que ainda é muito humano, é um lugar que ainda nos cabe muito, e acho que a publicidade ainda tem lugar de ser esse parceiro não só de criatividade, que é onde eu ainda tenho uma visão, apesar da IA avançando muito em criatividade também, mas acho que a gente ainda tem um papel muito grande nessa orquestração do que significa criatividade, e tem uma parceria muito forte de negócio, assim, para os clientes e para as marcas, porque o mundo está cada vez mais complexo mesmo, para gerir uma marca, para fazer uma comunicação que tem alguma relevância, e isso trazer não só resultado de valor de marca, mas também de negócio, está muito difícil. E aí, assim... muito ruído, né? É muito ruído. E aí eu acho que a agência entra num papel que ultrapassa só ficar fazendo campanha e entra num lugar de parceiro de negócio, de falar, peraí, deixa eu te ajudar, a cliente, a navegar o caos. Eu vou te ajudar costurando, assim, te ajudando a priorizar. O que você precisa fazer agora? Às vezes não é uma supercomunicação, às vezes é inaugurar um canal de venda novo. Às vezes é inovar num jeito que você coloca o seu produto no mercado, e aí eu acho que a agência ainda é muito mestra em ser uma grande orquestradora, assim, das coisas, de criatividade, com negócio, com experiência. Acho que agências ainda,
A África, pelo menos, ela tem um ecossistema de parcerias, de conexões com gente que não é da África, com produtoras de vídeo, de áudio, de IA, de artistas, né? A gente sai um pouco aí do nosso eixo e ela é uma grande orquestradora, fora ela própria ser uma fazedora, ela é esse lugar que está sempre olhando tudo e todo mundo que está acontecendo, os melhores fotógrafos, os melhores diretores, preparador de ator, gente que está pensando em sustentabilidade ou diversidade ou inclusão. Então eu acho que tem esse lugar um pouco mais holístico mesmo, de falar, ó, cliente, seu problema é esse, a gente precisa plugar esse, aquele, aquela e fazer para você uma solução que é também mais ampla, né, que não só a comunicação, campanha em si. Então acho que esse é um lugar interessante ainda. Uma última pergunta, Ana. Que dicas você daria para quem quer entrar nesse mercado e está na faculdade hoje, estudando publicidade, marketing ou coisas afins? Aprenda a escrever. Aprender a escrever. Primeira vez que eu ouço essa. Eu pensei, falei, não vou ficar dando dicas genéricas, mas eu acho que a escrita ainda tem um lugar muito importante, assim. Que interessante, adorei essa dica. Porque eu acho que escrever afia o pensamento, acho que ajuda. Você não vai saber escrever se você não for um bom leitor. Então eu amo falar, você aprenda a escrever, porque para você escrever bem, você tem que ser um bom consumidor de cultura, você tem que ser um apaixonado por outras artes, por cinema, por literatura, senão você não vai conseguir escrever bem se você não consome também linguagem. Você tem que consumir linguagem para saber escrever. E acho que a escrita te coloca num lugar que você aprende a ter domínio sobre profundidade, né? Assim, saber escrever um bom texto, saber traduzir, colocar em palavras suas ideias, te ajuda a ter um pensamento que é de profundidade, analítico. Eu olho tudo e consigo traduzir aquilo num texto curto, longo, mais ou menos, isso é muito bom. E de um editor de realidade, né? Você está vendo tudo e estou aqui escrevendo só o que importa. Acho que hoje... E para fazer prompt, você vai ter que saber escrever também. Tá vendo? Ana, muito obrigado. Sensacional. Obrigada a vocês.